terreiro. Exu afirma seu ponto aqui nesse terreiro. Deu meia-noite na lua, deu meio-dia no sol. Deu meia-noite na lua, deu meio-dia no sol. Claro, Exu! Mesmo que você queira ou que você não queira. E como eu havia caído pela magia, eu caí no ponto da meia-noite. Porque o ponto da meia-noite é um ponto da alta magia. Tá entendendo, moço? Tá, tô entendendo. O senhor pode dar um exemplo de uma magia que as pessoas acreditam que não funciona e o senhor sabe por fato que funciona? Magia de atração. Olha. Você sabe como funciona a atração? O senhor pode explicar? Posso explicar, mas eu te perguntei, você sabe como funciona? Então, eu digo assim, explicar porque a gente sempre tem uma ideia, né? E às vezes é uma ideia muito vaga. Atração, eu imagino que para atrair ou uma situação ou uma pessoa, eu tenho que mentalizar aquilo, e quando eu colocar um certo grau de emoção suficiente e realidade naquela mentalização, então eu materializo aquela situação. É isso mesmo. Então assim, quando você quer alguma coisa, você pensa naquilo. Automaticamente, quando você pensou aquilo, sai um fio de você e vai naquele objeto de desejo que você quer. Quanto mais você pensar naquilo, a distância entre você e o objeto de desejo se torna menor. Tá entendendo? Sim. Então esse fio, ele vai se fortalecendo e vai se contraindo até chegar a você. Certo, moço? Certo. Então imagina que muita gente não acredita nisso. Mas isso é uma coisa que acontece. Nossa. Imagine que você pensa o dia inteiro, não é, moço? Não é verdade? Imagine o quê? Que você pensa o dia inteiro, não é? Isso, é verdade. Cada pensamento é um fio, Eita. né, moço? Sim. Então você pensa o dia inteiro, você quer fazer muitas coisas o dia inteiro. E aí você começa, alguns você desiste fácil, outros você insiste até que você consegue. Agora você já se imaginou se você é o objeto de desejo? Nossa. E alguém está querendo me atrair? Sim. E aí? Então, a gente dá os fios que saem da gente e a gente recebe também muitos fios. E esses fios às vezes não são só de querer a pessoa. São fios que são emanados com sentimentos ruins, com energias ruins. Então aí quando a pessoa chega num espaço, num terreiro, num centro, né, e ela já vai entrando, os guardiões começam a verificar esses fios, da onde que estão vindo esses fios. Olha. E aí é que tá. Tem fio que pode ser tirado, tem fio que não pode ser tirado. Então começa-se uma limpeza na pessoa. E aí tem gente que chega parecendo um novelo de lã, tanta linha que tem. É bem assim que parece. Eita. E parece que um gato brincou com o novelo de lã e ficou aquela coisa louca. Então, o trabalho dos guardiões começa por aí. Verificar o que pode ser tirado, o que não pode ser tirado. Tem fio que é ancestral. Tem os fios que ligam você aos orixás. Tem os fios que te ligam aos antepassados. Então tem coisa que tem que ficar, tem coisa que tem que tirar. Então o trabalho começa por aí. E essa é uma magia que funciona, mental, de atração. Então, você queira ou não, você pode ser objeto de desejo. Aí a entidade vai lá e atua. Na intenção de fazer aquela pessoa enxergar o próprio erro e corrigir na própria encarnação. Se não conseguir, aí desencarna.
E aí tem que passar por vários processos de novo. Entendi. Então esse foi um exemplo de um Exu Mirim que está no bem. Esses que estão se manifestando na Umbanda são esses da luz, né? Depende da Umbanda, né, moço? O que não é Umbanda. A Umbanda é... Porque a tem muita gente manifestação. que fala que é Umbanda e não é Umbanda. Claro, claro. Você sabe que tem muito isso por aí. Realmente. Então, quando há a espiritualidade sincera, Isso. onde há realmente a espada de Ogum, a luz de Oxalá e a emanação de todos os outros orixás, aí sim é Umbanda. Quando não se tem nada, não é Umbanda. Claro, claro. E no caso, como disse o caboclo que criou a Umbanda, é a manifestação do espírito para caridade. Sim. Tá. E aí a gente tem vários conceitos de caridade. O que é caridade para você? É o que eu ia perguntar pro senhor. Mas o senhor quer que eu fale o meu conceito? Eu quero o seu né? ponto de vista. Bom, eu, como todo bom espírita, eu diria que a caridade, segundo entendia Jesus, é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão. Eu diria que caridade é amar ao próximo como a si mesmo. Olha que bonito. Então você se ama. Eu sei que é uma pergunta que é um pouco difícil de responder. Mas tem hora que a gente não ama a gente mesmo. Então ninguém é 100% de caridade. Aí tem um outro sentido de caridade, que é ajudar aqueles que não têm a possibilidade de conseguir alguma coisa. Isso. Né? Então existe a caridade nesse sentido. Mas caridade só faz aquele que pode fazer. Porque tem muita gente que passa fome, né? Tira o pão da sua boca e bota na boca do alheio, sem saber porque o alheio tá passando fome. Nossa. E aí a entidade vai agir sobre aquela pessoa. Aí o Exu vai entrar em trabalho, porque aquela pessoa tá passando necessidade por conta de um aprendizado, por conta de um processo. E você, que não sabe de nada, pensa que sabe, tá prejudicando o processo. Ah, E aí vem chumbo grosso. Então quando se tem muito e que se sobra, aí você faz caridade. Quando você precisa de muita coisa, no que você vai conseguir ajudar? Nada. quando alguém quer... no que o guardião da meia-noite pode ajudar uma pessoa? E quando alguém quer chamar um guardião da meia-noite, o que a pessoa deve fazer? Deve se chamar? Primeiro porque eu trabalho com a parte magística. Ah, Então, qualquer pessoa que faz magia passa no meu reino. ó, Então, eu vou envolver aquelas pessoas que trabalham magisticamente. Se ela faz alguma coisa de errado, eu vou mostrar pra ela onde que ela vai chegar. E se ela faz alguma coisa positiva, eu vou auxiliar para que aconteça. É assim o meu trabalho. Para reparar o mal que um dia eu causei. nossa. Faz 200 e... Faz quanto tempo que o senhor já está... Que eu reencarnei 250 anos. O senhor reencarnou? Tá, o senhor desencarnou, né? Que eu desencarnei. Isso. Agora, o senhor já ouviu falar que aqui na Terra escreveram um livro sobre o Guardião da Meia-Noite? Sim. Mas é um Senhor outro já- guardião, não sou eu. É um outro. É um outro guardião. E esse outro aí, o senhor já conversou com ele pessoalmente? Conheço. Conheço Os- vários guardiões da meia-noite. Claro. E aquele em específico o senhor conhece? Conheço também. Ele está num nível Acima maior do ou meu. menor? Acima do meu nível. Acima do... Ah, então tá. Ele está acima do meu nível. Entendi. E como é que é? Vocês aí têm um reinado, uma casa, um apartamento, não tem nada disso? Espírito não precisa disso, né, moço? Claro. Mas vocês se organizam por afinidade. Nós temos por nosso campo de atuação. Ah, Né? Então, cada um respeita o campo de atuação de cada um. entendi.
Você pode imaginar uma casa, um vilarejo, uma cidade, um país. Isso. E aí, então as forças elas ficam nesses locais e elas vão até onde elas podem adentrar, onde elas têm permissão. Elas Então, não ficam só presas naquele ambiente. Claro. Né? Elas podem ir a outros ambientes, desde que haja permissão. Você não vai entrar na casa de alguém sem ser convidado, né, moço? Me parece um padrão que se repete, esse de um guardião da meia-noite estar rodeado de mulheres. Sim. Que foi o caso do guardião que você acabou de citar. Mas todos os guardiões... Eu caí por uma mulher também. Entendi. Por isso que eu fui pro ponto da meia-noite. Porque eu me envolvi com a bruxaria e porque foi por conta de uma mulher. Tá. E a gente ouve dizer nas literaturas, não só nessa, que vocês utilizam como espada, o senhor mesmo disse chicote. Eu uso um facão. O senhor usa o que? Isso? Um facão. Eu uso um facão. Mas aonde o senhor pegou esse facão? Isso é plasmado na espiritualidade. Porque não é um facão que você usa para cortar a carne na sua casa. Então eu não fui lá numa oferenda que fizeram para mim e busquei o facão lá. Mas quando eu entrei na espiritualidade e comecei a trabalhar, eu precisava de alguma coisa para me defender das energias trevosas que tentavam também me sequestrar, me aprisionar. Então cada um plasma alguma coisa. Tem espíritos que demoram a entender que podem plasmar o que quiserem. Mas se eu posso plasmar, o senhor pode plasmar um facão, eu posso plasmar um escudo mais forte. Também. Aí fica os dois empatados. Também pode. Então o que faz um facão, o que faz uma espada, por exemplo, ser mais poderosa? Como eu já disse para você, quanto maior a quantidade de luz você conseguir passar esses seres trevosos para a luz, maior a sua força. É isso que vai dar o poder do meu facão. Entendi. E obviamente... Porque tudo no mundo é energia. Tudo no mundo é energia. Então tem energia no plano de vocês e tem energia também no plano onde eu estou. É tudo forma de energia. Claro. E as oferendas que a gente recebe também fortalecem essas nossas energias. Então quando você oferenda o seu guardião, você está oferecendo a ele uma energia para que ele auxilie você nos processos que você quer. E para que as armas que ele tem sejam grandes para poder te proteger. Nossa, que importante. As pessoas não dão muita importância para a oferenda. Não, porque elas não acreditam. Olha lá, como o senhor falou no começo. Elas não acreditam. Elas acham que é besteira. Mas como eu disse, você acreditando ou não, as coisas acontecem. Acontece, tá. Mas eu quero ser mais específico e dar um exemplo específico. O senhor que está aí do outro lado já deve ter recebido uma oferenda como essa. O senhor poderá dizer: se eu lhe ofereço uma garrafa de pinga e acendo um charuto bom, coloco um pouco de pinga no copinho e coloco lá uma vela branca, como é que isso é recebido por senhor? De que forma isso? Como é que funciona do lado de lá? Por que a pinga? Você sabe? Dizem pelo etílico, mas não sei não. É por causa da densidade. Então, para eu estar plasmado junto de vocês, que é um plano denso, eu preciso de me alimentar de energias densas. Tá. Então eu consigo puxar aquela energia densa para poder ficar e permanecer mais tempo no plano de vocês. Quanto maior é o espírito de luz, para ele chegar aqui é mais difícil, porque ele tem que começar a fazer o seu corpo fluídico ficar denso. Nossa. E esse é um processo perigoso. Perigoso? Perigoso, porque quando você cai
nos processos densos, você entra nas vibrações, às vezes, dos seus inimigos. E aí eles podem te aprisionar. Por que se usa capa? Por que se usa chapéu nos Exus? Para disfarçar. Porque quando você plasma no plano físico, você fica exposto para os seus inimigos. E a capa e o chapéu servem para te proteger. Para você não ser reconhecido. É como se fosse um disfarce. Nossa. Então tá, daí tá lá a pinga, o charuto e a vela. Que são materiais densos do plano onde vocês vivem. E então vocês... quando você me oferece aquilo por algum motivo, é porque você está querendo alguma coisa. Né? Então eu tenho que saber o que é, eu quero chegar lá perto para entender o que está acontecendo lá. Eu quero ver de onde está vindo os fios, da onde está vindo as energias, e eu preciso ir lá para ver. Então eu tenho que me aproximar e absorver aquela energia e entender o que está acontecendo. Tá. Entendi. Então o senhor pega aquela energia, é como, por um exemplo bem rústico, o senhor coloca numa mochila e aí o senhor vai usar, depois que o senhor entender, para o propósito que foi pedido. Na verdade, eu vou utilizar enquanto eu estiver ali. Depois que eu for embora, aquilo some. Porque eu não vou precisar daquela energia onde que eu vou. Entendi. Aquilo porque só vocês assim. pensam que Exu bebe e fuma porque é viciado. E é diferente. É diferente? É diferente. Ah, Tem Exu que nunca foi viciado em nada. nada. Nunca bebeu, nunca fumou, mas precisa fazer porque tem que às vezes descer num campo mais denso. Então ele não precisa, nos planos onde ele está, utilizar isso. Mas quando ele vem para o plano mais denso, ele é obrigado a utilizar para permanecer por mais tempo. Deu para entender, moço? Claro, claro. E às vezes, nem todo o caso, o processo do médium para se livrar de algum vício. Não são todos os casos. Mas a energia do álcool tem que ser trabalhada naquele médium, naquela pessoa. Às vezes tem que se tirar aquela energia. Mas como é que você vai tirar a energia? Primeiro você tem que conhecer a energia, como eu já te falei. Claro. Se você não conhece a energia, você não tem como você curar ela. Então quando você recebe uma vacina, como eu já te falei, você está recebendo dentro de você aquela coisa que te faz mal. Então é um processo. Deu para entender, moço? Claro, claro. É necessário muita resignação e perseverança Isso. para se vencer. Porque o maior obstáculo está dentro de você mesmo. Nossa. Então, pelo que eu entendi, essas oferendas vocês só usam para se apresentar naquele lugar, naquele local, sem muito inconveniente. Exatamente. Se você quer. Aí você vai cair naquela coisa. Tem um médium que ofereceu uma oferenda na encruzilhada. Né? Por algum objetivo foi porque foi na encruzilhada. Porque a energia é muito densa para ficar dentro da sua casa. Né? Porque senão não haveria problema nenhum de você deixar dentro da sua casa. Mas, de acordo com os processos e das energias que estão ao redor, é necessário ir para um campo de força. Ou é uma encruzilhada, ou é uma calunga, ou é uma calunga grande, uma cachoeira. Né? Tá. Então essas batalhas que o senhor falou da espada, dos objetos que ficam mais fortes quanto mais luz ele tem, né? Sim. Parece lógico quando o senhor fala, sabe por quê? Porque quanto mais luz, quanto mais a pessoa trabalha no bem, mais elevação moral e intelectual ela tem, é natural que lhe seja dado mais poder, porque ela vai agir com maior responsabilidade. É isso mesmo. Não vai sair cortando qualquer um. Não. Então tá. E tem
guardiões Ah, que não precisa nem cortar ninguém. nossa. Só empunhar a sua espada, o seu facão, ou o seu tridente, ou o seu chicote, já emana uma energia tão forte que os quiumbas e seres trevosos se afastam. Nossa. Mas então é forte mesmo, hein? Quanto maior o poder do guardião, maior é os seus poderes dos seus utensílios que são utilizados nos trabalhos. Claro, eu me lembro de uma parte que uma pombogira, no próprio livro do Guardião da Meia-Noite, ela segurou o cedro dela assim e fez ele cair no chão e Fez tremer a Perdão. terra. Olha lá. O senhor lembra dessa parte? O senhor conhece a pessoa, né? E aí quando eu falo de alguma situação, o senhor lembra, né? Sim. Entendi. Então isso quer dizer que às vezes não precisa cortar ninguém, só o fato de se levantar Já a emana pessoa... energia. Nossa. Entendi. Então, isso está explicado. Não precisa cortar ninguém. Não. E um objeto, por exemplo, que é feito com por exemplo, a pessoa coloca um artefato, uma joia, um colar, uma pombogira. A pombogira utiliza aquele colar. Exatamente, porque aí ela plasma para ela aquilo. Ah, Né? a intenção. A intenção. Porque tudo que você oferece, o É. poder da magia está aí, no seu mental. Então, se você colocar alguma coisa de oferenda, mas se você não destinar ela para algum propósito, ela não serve de nada. Não é verdade? Tá. Como tem muitos guardiões. Porque se fosse assim, e se o Exu precisasse daquilo, ele ia lá no lugar onde que tinha muito, sem ter que ninguém oferecesse. Não é verdade, moço? Isso. Ele ia lá onde tinha aquilo que ele ia usar e pegava. Ué. Mas não, só pode se pegar aquilo que se dá, aquilo que se oferece. Porque tudo tem um dono. Não é assim que funciona? Claro, isso. Mas se eu quiser, por exemplo, oferecer ao senhor, eu tenho um sobretudo preto, uma capa preta, bem bonita. E eu quero oferecer essa capa para o senhor. Sim. Como que eu faço isso e como o senhor vai utilizar isso? Porque o senhor até agora não precisou dessa capa. Eu tenho uma capa Ah lá, plasmada mas essa- em mim. Ah lá. E essa minha o senhor não precisou. Mas eu posso receber. Isso não impede que eu receba a sua capa. Entendi. Como você vai receber algum presente e de repente você já tem aquele presente, mas não quer dizer que você não pode receber aquele presente E torná-lo útil. e torná-lo útil. Ou dar a alguém que necessite do presente. Ah lá. Porque dentro da falange vão subindo vários outros guardiões que necessitam de alguma coisa. E um bom rei sabe dar aos seus súditos. E é melhor quando você dá alguma coisa de valor pessoal. É melhor quando você dá na verdade e não na dúvida, Olha. independente do que for. Como é que se dá na verdade e qual a diferença entre se dá na verdade e dar na dúvida? Porque tem gente que acha que vai dar alguma coisa para receber outra em troca, mas acha que não vai acontecer. Entendi. Não é assim? É assim. É assim. Então agora, como é que eu dou, por exemplo, essa capa para o senhor? Eu tenho que ir numa encruzilhada, eu só não posso falar, olha, eu quero... Você pode ir no seu ponto de força, do seu guardião, ou Pode do falar. espaço onde você vai, e oferecer para o guardião. Então o seu mental vai ligar você ao guardião que você está mandando. Independente do local onde você está. Tá. Porque Então, a daí- força do mental, a força da atração vai atrair. Claro. Eu posso fazer isso na tronqueira do meu templo. Pode fazer. Tá, daí eu deixo lá a capa. E a hora que for embora eu pego e levo pra casa? Você pode Porque deixar a você- capa lá ou você pode levar para sua casa. Porque você já entendeu a ideia, já plasmou uma igual e agora tranquilo. Se eu já recebi,
A física, se eu tiver no espaço onde você está, eu vou utilizar quando eu estiver lá. Mas a plasmada vai comigo, para onde Sim, eu for. Isso. E aí acabou a oferenda, acabou ali. Eu coloquei lá, o senhor plasmou uma cópia, ficou com ela, posso levar aquela de volta em casa e até posso continuar usando normal. Pode. A ideia foi aquele gesto. É o ato, é o momento. Entendi. A magia acontece em segundos. Nossa. Quando você acendeu a vela, a primeira faísca da vela. É naquele momento que você destinou a oferenda. Não importa se o vento apagou a vela. Não importa que você acendeu a vela. Deu pra entender, moço? Claro. Então não precisam as pessoas começar a deixar as coisas na encruzilhada, deixa lá, começa a deixar as oferendas que É como eu te disse, moço. Tem coisas que são muito densas que não podem ficar dentro da sua casa. Sim. Porque a energia é muito densa. Sim. Então Mas é aí- por isso que é destinado a um ponto de força da natureza. Claro, mas ó, essa mulher, por exemplo, que tá ouvindo a gente agora, ela tem um colar muito bonito e ela quer oferecer esse colar pra pombogira dela. Só que é muito caro pra deixar ela na encruzilhada. Ela Então pode deixar vai... na casa dela, Ah lá, no ponto de força dela. entendi. Porque médio que entende as coisas tem um ponto de força da esquerda na sua casa. É, Tem que ter. mas no quintal, isso é falta de respeito. Um ponto de força, É, falta de respeito pra quem? pro Exu, não é? Para com o Exu. Tipo, Exu fica lá no quintal. Tem Exu que tem que ficar na porteira, tem Exu que pode entrar dentro de casa. Então tem o Exu que ele consegue adentrar dentro da sua casa, mas tem Exu que é proibido de entrar. Depende da vibração dele. Entendi. Né? Claro. Então tem o Exu da tronqueira, tem o Exu da porteira, tem o Exu da encruzilhada. Em cada lugar, em cada ponto da natureza tem um guardião. Tá, entendi. Mas assim, não importa pra ela, e ela quer dar esse colar caríssimo, então ela Ela vai lá pode própria- guardar ela pode oferecer, acender a vela e oferecer, deixar lá. Depois recolher e guardar aquilo como uma joia dela mesma. Entendi. E aí pode até utilizar aquela joia Claro. com a força da entidade que ela plasmou. Porque você sabia que tudo recebe energia. Então, assim como vocês utilizam na Umbanda as guias, né? Que é um acumulador de axé. Né? Então, um acumulador de axé, ele acumula energia. Então, esse objeto, quando a entidade chega, ela plasma a energia naquele objeto. E a pessoa pode utilizar aquele objeto como proteção. Né? Então, tá bom. E esses objetos, eles podem ser recarregados de E o tempos em objetivo dela tempos. foi cumprido, que agora, a hora que ela for... Tá me ouvindo, Não é? moço? Tô ouvindo. Aqui ficou mudo por um tempo, eu não ouvi o que você falou. Eu tô dizendo, a pessoa, então, ela pode ficar feliz e contente que a hora que ela for dormir, ela vai encontrar com a pombogira dela usando o colar caríssimo. Sim. Olha, tá certo, então. Entendi. Mas então, a senhora falou que a guia é acumulador de axé. Isso. Tá bom. E então, uma vez que ela é cruzada pelo dirigente da casa, a pessoa pode começar a usar como um protetor, mas só... O que você entende sobre cruzada pelo dirigente da casa? Então, tipo, na nossa casa, o dirigente, tipo, quando ele está incorporado por uma entidade... Tem uma entidade que vai lá e emana energia. Não é da pessoa. Não é do dirigente. É a entidade que está atuando, que está emanando aquela energia para aquele objeto. Isso mesmo. Isso. Então recebe aquela carga daquela energia e aquilo fica por um tempo. E de tempos em tempos tem que se recarregar a energia. Tá certo. Seu Guardião, a gente está começando a aproximar o fim do nosso diálogo. Eu queria saber do senhor o que eu pergunto sempre para as outras pessoas, porque sempre pode vir uma história que nos ensina dessa pergunta. Quando o senhor ficou sabendo desse diálogo que a gente ia ter, quando foi a primeira vez? Faz tempo que isso aconteceu?
Já tem algum bocado de tempo. Ah, Porque nada é por acaso, né? então, Então, se estamos aqui conversando e proseando, é por algum motivo maior. Que é trazer o esclarecimento para muitas pessoas. graças a Deus. E eu só me propus vir aqui para isso. Lógico. Para que esse conhecimento não fique acumulado em uma pessoa só. Mas que muitas possam absorver os poucos conhecimentos que aqui estão passando. Mas para o senhor dar um ensinamento para a gente da interatividade, da solidariedade entre vocês espíritos e tudo, quem é que foi falar com o senhor desse trabalho? O Guardião Seu 7. Porque, Ah, o Seu porque eu 7. trabalho nesse espaço. Aham. E o claro. seu Guardião Seu 7, ele falou que havia necessidade de se passar esses conhecimentos. E eu me propus aqui vir. Olha, que bom. Então. Tá certo. E essas pombogiras com quem o senhor trabalha, elas ficam sempre perto do senhor? Não. Elas estão trabalhando, né? Cada um tem o seu campo de atuação. Tá certo. E vocês trabalham com animal de poder, animal... A gente chama de estimação, mas é de poder, né? O meu animal é o gato. Um gato? Mas como é que ele é, o gato? Que é diferente do nosso gato, né? É um gato preto. Tá. É um grande gato preto. Tipo o tamanho de um tigre? É, mais ou menos desse tamanho. Aham. O que ele faz? O gato, ele consegue ver através das trevas. Ah, são seus olhos. E é por isso que eu escolhi o gato como o meu animal. O gato está ligado com a alta magia. Isso, se você buscar nos seus conhecimentos, você vai ver que desde muitos e muitos e muitos tempos, os gatos foram os guardiões dos portais. Nossa. Né? Porque eles conseguem ver além dos campos. E ele está ligado, muito ligado, aos planos de energia densa. Aham. Eles conseguem transmutar a energia Olha, e abrir vários portais. claro. E esse gato vem da onde? Esse é um gato do mato. Mas ele é um espírito de um animal. Sim. Um animal que viveu na terra e fez O maldade. gato me representa... Não. Não é assim, moço. Assim como tudo tem uma evolução, tudo tem um espírito, até uma planta. Né? Então, quando você desencarna e você consegue plasmar as coisas, você plasma aquilo que você quer utilizar. Isso. E eu quis plasmar um gato como um animal. Então, às vezes, eu apareço como um gato. Ah. Então, Muitos acham que eu tenho perna de bode, por causa que fizeram uma imagem feia e tosca de um Exu da meia-noite com um pé de cabra, chifre. que isso? E não é assim, porque cada um Como é tem que um é? corpo fluídico. Cada um tem um... Eu já te falei que eu sou negro, É. porque foi minha última encarnação. Aham. E eu quis manter essa forma. Tá. Então hoje uma pessoa olha pro senhor e vê o senhor com uma capa. Com Meus perna- olhos são brilhantes como prata, Nossa. quando eu apareço em forma humana. Aham. Utilizo capa e chapéu. Chapéu, né? Cartola. Cartola. Isso. E Quando eu Legal. apareço em forma do meu animal, um grande gato preto. nossa. Eu ouvi falar que os Exus têm permissão de materializar um animal. É isso que eu estou dizendo. Esse Não, é o mas animal. no mundo físico. No mundo físico É assim mesmo? também, Nossa, o senhor já fez isso? várias vezes. Com que Sempre que é finalidade? necessário. Sempre Tá. que é necessário. Com qual finalidade o senhor fez da última vez? Como eu disse, às vezes você precisa descer a níveis muito densos. E você precisa de um disfarce. Então você usa aquele artifício para estar naquele lugar. Nossa. Muito interessante. Muito interessante. Então tá. E aí o senhor estava falando o que o gato faz. Então ele vê a distância, esse gato
não é um espírito da natureza, como os gatinhos que temos. Não, é plasmado. É É um plasmado. gato que foi plasmado. Não é um espírito de um gato. Isso. Tá. E ele é plasmado, então aí ele passa a ter vida? Sim. Tudo que você pensa, você cria uma força muito grande. Ah, E aquilo começa a ter uma força. Então você plasma muitas coisas. Mesmo quando você está nesse plano que você está. Se você começar a imaginar alguma coisa por muito tempo, aquilo vai criar uma vida própria. E tem gente que morre de medo de algumas coisas, né? Tem um medo de algum bicho e ela começa a plasmar aquele bicho. E aquele bicho ele não existia. Mas por tanto ele criar força naquele bicho, aquele bicho começou a criar uma vida própria. nossa. É Entendi. assim. Então, seria um equivalente, por exemplo, da nossa capacidade de criar um robô que faz as coisas, mas não tem um espírito nele. É um pouco diferente, né? Porque você está falando de coisa material. Claro. E o que eu estou falando para você é uma energia. Aham. Uma É. coisa real mesmo. É uma energia que ela começa a criar uma força. Tá. E no caso do medo, aquela força ela começa a se apresentar para você, né? Para mostrar que você pode eliminar o medo. Mas às vezes aquele medo pode te vencer. Então aquela força vai existir enquanto você tiver aquele medo que você criou. Quanto mais você alimentar aquele medo, mais força você dá para aquela coisa que você criou. Então às vezes as pessoas acham que a vida delas elas estão com macumba, com bruxaria. E às vezes foi tudo força do pensamento dela mesmo que criou um monte de bicho. E às vezes não é energia de fora nenhuma. Coisa que ela mesma criou. Entendi. O senhor acha que, por exemplo, existe Exu, ou Exu Mirim, ou Herê, esses que nunca encarnaram na Terra e que trabalham na Umbanda? Existe. O senhor já conheceu algum? Existem vários espíritos que não reencarnaram. Isso, na Terra, que nunca tiveram nunca vida aqui encarnaram. na Terra. Aham. São seres distintos. Por Encantados. exemplo, eu digo pra você os anjos, Aham. né, que são muito conhecidos por aí. Tá, São seres que não reencarnaram na Terra. entendi. Eles já existiam Claro. quando foi criado a raça humana. Mas assim, no nível de Exu, Exu Mirim, Herê, que chamam de encantado também. São seres que já existiam antes da criação. Aham, aham. Os elementares. Seres que já existiam antes. Esses nunca reencarnaram. Mas nos Exus, todos já reencarnaram. Todos os Exus que aqui passaram já reencarnaram. A não ser os planetários, que são forças acima. Entendi. Porque Agora, dentro da Umbanda não se recebe eixo planetário. Você recebe uma força que trabalha naquela vibração. Uma entidade que trabalha naquela vibração. Não o eixo planetário. Deu para entender, moço? entendi. O senhor, antes, no começo, o senhor estava falando dos orixás, quem caiu do degrau de Oxalá foi pro supremo oposto. Isso. E a gente ouve falar uma imagem que é a mistura de bicho, de gente, que alguns chamam de Bafomé, outros chamam de um outro nome que eu esqueci. E o senhor conhece essa entidade? Tudo isso é plasmado. Então ela pode ter a imagem que você achar que tem. Não necessariamente existe um ser que seja metade bicho e metade homem. Isso é plasmado. E a entidade pode usar esse artifício também. Tá. Então, quem é o
rei das trevas? O grande maioral. Tá, o Lúcifer. Isso. E quem tá abaixo dele? Tipo, o segundo maioral? Existem várias forças que estão abaixo. O senhor não pode ficar falando o nome deles, né? Não. Porque isso é um encantamento, não é assim? Você começa a entender o porquê de muitas coisas quando você passa pro lado de lá. Aham. Então, agora no momento você não consegue entender porque eu não posso te dizer. Então, Mas quando você passar pro lado de lá, você vai entender. Tudo. seria porque a força da palavra abre um portal? Se você firmar muito naquilo, vai abrir. Como eu disse, é a força da atração. Vai te ligar naquele ponto. E se você firmar naquele ponto, aquela força vai chegar até você. Ah, é aquele fiozinho que sai e se conecta com o objeto de atenção. Isso. Entendi. Então, isso daí, por exemplo, é uma coisa que a gente deve se abster de conversar. Você sabe que existe, que está lá. É. E que você tem que entrar em contato quando for necessário. Ah, Então não é uma coisa para você ficar o tempo todo. Isso não só pro lado esquerdo. Porque tem gente que fala o nome de Deus, a Deus dará. Né? E como se não tivesse outras coisas para eles fazerem, né? As entidades fazerem. é. Qualquer coisa que acontece, chama o caboclo tal, o baiano tal, o boiadeiro tal, É. né? Como se eles não tivessem outra coisa para fazer. Mas eles ouvem. Eles ouvem. E às vezes ouvem e veem que aquilo que está sendo pedido ou que está sendo falado não é de utilidade nenhuma. Ah, daí eles ficam tristes. Triste não. Eles ficam mesmo desapontados. Ah. E daí chama de novo e ele vai falar, será que é zoeira? Tipo, será que... Primeiro que assim, ó, quando acontece alguma coisa, é igual notícia ruim, vem rápido, né? Todo mundo fica sabendo. Então, o seu guardião, ele já está sabendo o que está acontecendo e ele já passa a informação. Então, as outras entidades já vêm e já intervêm. Porque aquele guardião lá tem um fio nele ligado a orixá a qual ele pertence. Então, se ele está vendo o que está acontecendo, ele já plasma lá a energia e já manda a informação. Ah, não precisa vir necessariamente uma pessoa que a gente chama. Outro pode resolver. Sim. É assim, não é? Agora, se eu quiser, ou uma pessoa que está ouvindo, trabalhar com o guardião da meia-noite, tem jeito pela vontade própria? Não. Você vai Como é que trabalhar faz? com aquilo que é designado para você. Ah, você pode oferecer, se você precisa de algum assunto específico ligado a algum guardião, você pedir a ajuda dele. Mas isso não quer dizer que você vai trocar de guardião. Porque foi designado um guardião para você. E ele tem que trabalhar dentro do caminho dos orixás, como eu te falei, do lado positivo e do lado negativo. Tá. Ele tem que atuar naquele sentido, para cumprir o que a pessoa veio cumprir. Ah, claro. Entendi. E agora tem como, por exemplo, tratando um pouco de livre-arbítrio, a pessoa tá no lugar errado na hora errada? Não tem, né? Não existe isso, moço. Porque quando você vem, você já vem com dois caminhos. E você escolhe qual deles que você vai. Mas eles já são seus. Ah, Você escolhe para qual que você vai ir. Mas eles já são seus. Eles estão lá para você. Então não existe caminho errado. Porque o que está certo é assim. Você veio para fazer isso. Mas se você não fazer isso, você vai vir para cá. Então, se você não faz o que você veio para fazer, você vai fazer aquele outro caminho. Que já sabem que você vai fazer. tá bom. Ou às vezes é o caminho que você já está e você quer mudar para o outro caminho, mas é o seu caminho. Tá certo. E então também não dá pra atrasar a morte, mas dá pra adiantar, né?
Olha, moço, eu não vou te responder isso não, porque tem gente que faz muita coisa por aí que, olha, até Deus duvida. Mas o que lhe incomoda, o que mais incomoda o senhor com relação às pessoas que procuram a vossa divindade? Achar que eu sei tudo. Ah, Isso é uma profunda ignorância do ser humano. Achar que uma entidade vai chegar lá e vai falar tudo da vida da pessoa não, a troco de nada. Como se ela soubesse tudo. E ela não sabe. não sabe. Não. Sabe-se apenas o que é permitido saber. E fala-se apenas o que é permitido falar. Tá. É porque a pessoa ainda traz um certo atavismo cultural, achando que está indo no lugar errado, e já que está se expondo, que a entidade se vire de compensar aquilo, sabe, responder. Acha que a entidade está lá para resolver os seus problemas. É. Né? Ah, eu vim aqui e trouxe para você meu problema, agora resolva. Ah, Isso me incomoda muito. incomoda. Porque eu gosto de ver pessoas que estão lutando para algo maior. De ver pessoas que querem uma evolução. Não quero ver aquelas pessoas na estagnação. Daquele pensamento baixo e pequeno. Deu para entender, Claro, moço? claro. E tipo, o que o senhor gosta mais, assim, nos humanos, assim, em geral, depois de um trabalho bem feito? O que mais o senhor gosta, como Exu? Eu gosto de ver as pessoas tratando bem as outras pessoas. Ah, Independente de que grau elas estejam. Independente de que cor, de que sexo elas são. Isso eu gosto de ver. Quando há um respeito entre as partes. Quando cada um sabe até onde deve chegar. E sabe a hora de sair. tá bom. Tá E certo? essas pessoas, só estou variando mais a pergunta porque o tempo está acabando. Essas pessoas, por exemplo, que se dão a vida, à prostituição, à sexualidade, aos vícios em geral, quando desencarnam, por exemplo, uma prostituta, quando desencarna, não podemos dizer que vai acontecer o mesmo com todas, não é mesmo? Não, cada um tem um propósito. Ah lá. E elas estão lá servindo de alguma coisa. Servindo a alguma coisa. Tá. Por que existe a prostituição? Porque tem gente que necessita daquela energia. Aham. Porque se não tivesse, não ia ter. Se não tivesse, não ia ter. Tá? Então ela tá cumprindo o seu papel também. Tá. De alguma forma, ela tá fazendo o seu papel. Então se vem um espírito e ele tá nesse processo, é porque ele veio cumprir alguma coisa ligado a isso. Tá. E, no caso, nós, os espíritas, somos totalmente contra o aborto. Qual que é a visão? Porque ali tem um espírito designado para nascer, tem toda uma história. Quando você interrompe Ah lá. a vida, você tá cavando um abismo. Nossa. Porque a vida é a única oportunidade que nós espíritos temos de reparar os nossos erros. E quando alguém fere esse princípio, cria vários inimigos. Porque o que tem de mais sagrado é a vida. É a oportunidade que nós temos de reparar os nossos erros. E se alguém tira esse direito, abre-se esse abismo. Deu para entender, moço? Deu, entendi. Então, vocês também são contra a pessoa fazer um aborto de uma criança que está para nascer. Sim. Entendi. Porque aquilo lá foi feito para dar a oportunidade. Então, se alguém interrompe, ela está indo contra a lei. Claro, e vamos dizer então, o senhor já encontrou alguma mulher que fez aborto aí no mundo espiritual? Várias mulheres. O senhor já corrigiu alguma? E faz parte do meu trabalho esse buscar dessas mulheres Ah, para tentar reaver a força da mulher. E lógico que se ela praticou esse ato, ela vai ter que reparar. E aí
entra aquela força do Exu Mirim que você perguntou. Porque ele vai atuar na lei. Tá certo. Agora, uma coisa, seu Meia-Noite, que o seu Sete sempre fala, e às vezes as pessoas ficam com dúvida. Ele disse, eu já estou falando demais, eu não posso falar isso, porque depois vão me cobrar lá embaixo. O que acontece quando uma entidade fala demais, assim, nesse sentido? Você é punido, como todo lugar que você vai fazer alguma coisa que você não pode fazer. Quando você entra num trabalho, você não tem uma norma? Tem. Você tem que cumprir aquela norma. Se você não cumpre aquela norma, o que acontece com você? Você pode ser mandado embora, não pode? Isso. Depois então eu também posso ser expulso daquela ordem. Porque eu descumpri uma ordem. Entendi. Então tem coisas que eu não posso falar, tem coisas que eu posso falar. Mas o meu objetivo aqui já foi cumprido, que era mostrar esse grau de evolução e essa coisa da atração que existe, da forma mental e da forma magística. Claro. Da atração também era um outro ponto que o senhor gostaria de mostrar pra gente, esse da atração. Isso. Entendi. Então, por exemplo, o senhor sugere se uma pessoa que queira ter uma vida saudável e equilibrada, que ela leve em consideração e estude essa magia. Isso. A mental. Porque ela que é a porta para todas as coisas. É esse pensamento que vai te levar para um lugar bom ou para um lugar ruim. Então, essa sujeira mental é que deve ser eliminada. Aquilo que é desnecessário. Claro. Agora, muitas pessoas dizem, o senhor sendo o guardião da meia-noite, que a hora da meia-noite e as 3 horas da manhã são horas grandes. É aquilo que eu te falei. Meia-noite não é só meia-noite. É meia hora, é meio minuto, é meio segundo. É a metade. Então tudo que é meio é uma hora grande para mim. Pro senhor, Mas esse tal de meia-noite, 3 horas da manhã, tem alguma coisa especial com esses dois horários? Para mim não. Para mim o horário meio é o horário. Como o senhor disse, é esse o horário. Tá certo. Agora, o senhor, depois de ser Exu, o senhor quer virar o quê? O que eu quero virar? Se eu tenho um querer, porque eu tenho que dizer assim, né? Eu quero ser algo melhor. E é por isso que eu trabalho para a luz. O que eu vou ser, isso aí não é um pensamento de agora. Mas que eu quero algo melhor para mim. Reparar o que um dia eu cometi de erro. E se tiver uma oportunidade de reencarnar, que eu acho que é um pouco difícil para mim, porque já vivi várias vidas, e o grau que eu alcancei hoje já me permite não mais reencarnar, então eu tenho que aprender de outras formas. Eu achei que todo mundo era obrigado a reencarnar. Não, ninguém é obrigado a reencarnar. Ninguém, nenhum espírito é obrigado. Se ele não quiser, ele não reencarna nunca. Só que ele também não evolui. Então você tem permissões para reencarnar. Não quer dizer que você vai reencarnar. Porque é todo um processo. Você tem que saber o porquê você vai reencarnar e você tem que cumprir aquele propósito que você deu. E nem todos querem cumprir. E a gente tem o livre-arbítrio também. Pelo livre-arbítrio. Mas por que uma pessoa não vai querer cumprir um negócio que vai lhe fazer adiantar? Porque às vezes ela está na ilusão ainda. É a ilusão, olha lá. E aí ela acha que aonde ela está é o bom para ela. Pra quê? Me tirar desse conforto onde eu estou agora pra ir pastar. Pra quê? Né, moço? E tem muitas coisas que eu não posso dizer mais. Entendi. Mas tem várias outras coisas. Entendi. Então, quando o senhor passou a servir a luz, o senhor criou inimigos também, né? Ainda tem muitos inimigos. Porque senão não era necessário eu me plasmar, como eu te falei.
para fazer algumas coisas. Claro. E aí, no caso, eu começo a trabalhar com o senhor, os seus inimigos não vão querer me fazer mal? É natural que sim. Então, mas os meus aliados também vão ser seus aliados. Ah, tem essa. Claro. Então, o Tiriri, no caso, ele tem os inimigos deles, mas ele também tem os aliados, então eu não tenho que ficar falando, olha, agora que todo mundo sabe, conhece o Tiriri, os inimigos dele vão querer fazer mal para você que é protegido dele. Mas a pessoa não deve E ficar outra com coisa medo. que eu vou dizer para você, Senhor. o seu laço com o seu guardião não é acaso também. Não é acaso. Exatamente. Alguma coisa ligou você a ele. Aham. E que eu não posso mais dizer nada. Não, tudo bem. Às vezes é vida passada, às vezes são outras coisas. E assim é com todos os Exus, não é? Sim, moço. Tem O uma meu certa tempo tá ligação. acabando aqui também, moço. Tá, então eu tô aqui esticando, mas uma hora acaba mesmo, né? Não tem jeito. Mas então tá bom, olha, o senhor quer fazer aí a gentileza pra gente? Eu já quero começar agradecendo. O senhor certamente é uma pessoa muito ocupada, deve ter deixado de fazer muitas coisas nesse meio tempo em que conversamos. Foi uma conversa muito instrutiva e agradável, eu agradeço em nome das pessoas que estão ouvindo. E gostaria de pedir ao senhor que nos desse aí uma última mensagem, como um Exu, como um trabalhador da lei, da luz, como o seu meia-noite. Eu queria que as pessoas não duvidassem da espiritualidade e começassem a enxergar as coisas com outros olhos, não só com os olhos da matéria, mas com os olhos espirituais também, e pensassem coisas que vão levar ela para um lugar melhor, não coisas que vão trazer um prazer momentâneo, mas que algo que seja construtivo e que faça a evolução não só dela, mas de todos. É isso que eu mais quero das pessoas. Essa é a minha mensagem. Muito bem. Então tá bem. Muito obrigado. Que Deus abençoe e continue lhe dando muita força. Muita força para você também, moço. Então, que a paz e Oxalá nos abençoe a todos. E assim seja, moço. Muito obrigado. Salve, moço. Final e boa também. E aí, Jefferson? Ô, meu querido, tudo bem? Tudo jóia? E aí? Agora, ó, ficou perfeito, ótimo, foi bom. Agora eu só vou mandar meu e-mail aqui pra você. Aí você pega e manda pra mim esse arquivo aí eu já posso editar. Tá jóia. Deixa eu ver aqui. Pode fechar aqui esse de gravação? Pode dar pra stop Deixa eu já ver, e... stop. Mas esse tal de meia-noite, 3 horas da manhã, tem alguma coisa especial com esses dois horários? Que Pra acontece? mim, não. Pra mim, o horário
meio é o horário. Ah, tá, como o senhor disse, é esse o horário. Tá certo. Agora, o senhor, depois de ser Exu, o senhor quer virar o quê? O que eu quero virar, É. se Não eu tenho um evolui. querer, porque eu tenho que dizer assim, né? Eu quero ser algo melhor. E é por isso que eu trabalho para a luz. Ah, O que eu vou ser, isso aí não é um pensamento de agora. tá. Mas que eu quero algo melhor para mim. Reparar o que um dia eu cometi de erro. E se tiver uma oportunidade de reencarnar, que eu acho que é um pouco difícil para mim, porque já vivi várias vidas e o grau que eu alcancei hoje já me permite não mais reencarnar. Então eu tenho que aprender de outras formas. Eu achei que todo mundo era obrigado a reencarnar. O Não, que que faz ninguém é uma pessoa obrigado a não pensar? reencarnar. Ah, Ninguém, nenhum espírito é obrigado. Se ele não quiser, ele não reencarna nunca. Só que ele também não evolui. é, Então você tem permissões para reencarnar. Não quer dizer que você vai reencarnar. Porque é todo um processo. Você tem que saber o porquê você vai reencarnar e você tem que cumprir aquele propósito que você deu. claro. E nem todos querem cumprir. E Por a que, gente tem senhor o acha? livre-arbítrio também. Tá, pelo livre-arbítrio. Mas por que uma pessoa não vai querer cumprir um negócio que vai lhe fazer adiantar? Porque às vezes ela está na ilusão ainda. Ah, é a ilusão, olha lá. E aí ela acha que aonde ela tá é o bom para ela. Pra quê? Me tirar desse conforto onde eu tô agora pra ir pastar. Pra quê? Né, moço? Ah, E tem muitas tá. coisas que eu não posso dizer mais. Entendi. Mas tem várias outras coisas. Entendi. Então, quando o senhor passou a servir a luz, o senhor criou inimigos também, né? Ainda tem muitos inimigos. Porque senão não era necessário eu me plasmar, como eu te falei, É, pra fazer algumas coisas. claro. E aí, no caso, eu começo a trabalhar com o senhor, os seus inimigos não vão querer me fazer mal? É natural que sim. Então, mas os meus aliados também vão ser seus aliados. Ah, tem essa. Claro. Então, o Tiriri, no caso, ele tem os inimigos deles, mas ele também tem os aliados, Os então aliados. eu não tenho que ficar falando, olha, agora que todo mundo sabe, conhece o Tiriri, os inimigos deles vão querer fazer mal pra você que é protegido dele. Mas a pessoa não deve E ficar outra com coisa medo que eu vou disso. dizer pra você. Senhor. O seu laço com o seu guardião Ah, não é acaso também. não é acaso. Exatamente. Aham. Alguma coisa ligou você a ele. Aham. E que eu não posso mais dizer nada. Não, tudo bem. Às vezes é vida passada, às vezes são outras coisas. E assim é com todos os Exus, não é? Sim, moço. Tem O uma meu certa tempo tá ligação. acabando aqui também, moço. Tá, então eu tô aqui esticando, mas uma hora acaba mesmo, né? Não tem jeito. Mas então tá bom, olha, o senhor quer fazer aí a gentileza pra gente? Eu já quero começar agradecendo. O senhor certamente é uma pessoa muito ocupada, deve ter deixado de fazer muitas coisas nesse meio tempo em que conversamos. Foi uma conversa muito instrutiva e agradável, eu agradeço em nome das pessoas que estão ouvindo. E gostaria de pedir ao senhor que nos desse aí uma última mensagem, como um Exu, como um trabalhador da lei, da luz, como o seu meia-noite. Eu queria que as pessoas não duvidassem da espiritualidade. E começassem a enxergar as coisas com outros olhos. Não só com os olhos da matéria, mas com os olhos espirituais também. E pensassem coisas que vão levar ela para um lugar melhor. Não coisas que vão trazer um prazer momentâneo, mas que algo que seja construtivo e que faça a evolução não só dela, mas de todos. É isso que eu mais quero das pessoas. Essa é a minha mensagem. Muito bem. Então tá bem. Muito obrigado. Que Deus abençoe e continue lhe dando muita força. Muita força para você também, moço. Então, que a paz e Oxalá nos abençoe a todos. Que assim seja, moço.
Muito obrigado. Salmos. Final e boa também. Da meia-noite, Exu, da encruzilhada, saravá, o povo em Aruanda, sem Exu não se faz nada. Vamos saravá ao povo em Aruanda, sem Exu não se faz nada. Exu da meia-noite, Exu da encruzilhada, saravá, o povo em Aruanda, ai sem Exu não se faz nada. Oi saravá, o povo em Aruanda, ai sem Exu não se faz nada. Ei Exu da meia-noite, Exu da encruzilhada, saravá, o povo em Aruanda, ai sem Exu não se faz nada. Saravá, o povo em Aruanda, ai sem Exu não se faz nada. Sem Exu não se faz nada. Olha sem Exu não se faz nada.